O Velho Testamento foi ou não foi abolido? Aqueles que já ouviram eu falar desse tema, tá? Fiquem bem quietinhos, viu? Esse é um tema muito importante e que nos ajuda a ter uma percepção melhor sobre esse conflito no meio cristão, sobre se a lei de Deus foi abolida ou se não foi, se o sábado foi abolido ou se não foi, se os livros do Antigo Testamento foram abolidos ou se não foram. A princípio, eu vou afirmar para vocês que o Velho Testamento de fato foi abolido. E os amigos que estão assistindo pela internet, eu peço que vocês assistam até o fim. Se você assistir só até o meio, você vai ter uma compreensão equivocada. E os amigos que estão aqui presentes, os irmãos que estão presentes, peço também que se concentrem no assunto e ouçam até o final. Combinado? Então, a princípio, eu não estou perguntando, eu estou afirmando: o Velho Testamento foi de fato abolido. Quem aqui não concorda comigo, levante as mãos, por favor. Quem não concorda comigo? Olha só, quantas mãos se levantaram afirmando que não concordam comigo. Vocês acham que não foi abolido, é isto, né? Quantos aqui acham que foi abolido? Deixa eu ver as mãos. Sim e não? Tá bem. Então vamos dar sequência aqui no assunto, né? A princípio estou afirmando que o Velho Testamento foi abolido. Colocaram para mim o controle aí? Não? Ok. O texto base é 2 Coríntios capítulo 3, verso 14. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3, o verso 14. Observe o que a Bíblia fala sobre este assunto. Capítulo 3 de 2 Coríntios, o verso 14 diz assim: mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então a antiga aliança em Cristo foi removida. Você tem uma versão diferente que fala testamento? Tem aí? Então, o que diz na sua versão? Leia alto para a gente, por favor. Alguém poderia ler bem alto para a gente? Ouvir a versão que ele leu ali? O Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Essa aqui seria a tradução, a versão do irmão Antônio. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. A expressão, a palavra Velho Testamento também é traduzida em algumas versões como Antiga Aliança. Antiga Aliança ou Velho Testamento foi abolido. Observe aqui, é a Bíblia quem está dizendo. A Bíblia está dizendo que a antiga aliança foi removida, ou o Velho Testamento foi abolido, removido, extinto. Então, se a Bíblia está dizendo,
Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos na autoridade absoluta da revelação da Bíblia. Então, o Velho Testamento de fato foi abolido. A palavra para testamento ou aliança é diáteques no grego, e o que dá suporte para a tradução. Ambas traduções, tanto aliança quanto testamento. E os evangélicos, de modo geral, eles utilizam, muitas pessoas sinceras lá fora utilizam esse texto de Paulo justamente para consolidar a ideia de que o Velho Testamento foi de fato abolido. Tanto é que há algumas organizações que produzem Bíblias ou distribuem Bíblias em que eles publicam apenas o Novo Testamento e não publicam o Antigo Testamento, porque na compreensão de muitos deles o Velho Testamento foi de fato abolido. Ok? Posso continuar? Alguns estão em crise aí, né? Bom, esse é um nó que nós vamos desatá-lo daqui a pouco, tá bem? Então a tradução, ela é compatível. A pergunta que nós precisamos fazer para entender o fim, a extinção do Velho Testamento, para a gente entender esse fim, a extinção do Velho Testamento, como diz Paulo em 2 Coríntios 3,14, nós precisamos fazer a seguinte pergunta: o que é testamento? Para compreender para compreender o texto, a declaração de Paulo, é necessário entender primeiro o que é testamento. E o que é testamento? Na nossa compreensão cultural de hoje, testamento é a doação de uma herança a alguém escolhido pelo testador. Esse testamento só terá validade após a morte do doador ou do testador. Por isso que é importante que quando alguém tem algo considerável a doar, que não avise antes, viu? Né? Que pode morrer antes do tempo. Então, o que é testamento? Na nossa cultura, é a doação de uma herança a alguém escolhido pelo testador. E esse testamento só tem valor em que momento? Quando o testador morre. É assim que a gente entende em nossa cultura. Para isso, há 4 condições para que um testamento tenha valor. Para existir um testamento. 4 condições para haver um testamento. Tem que haver um testador, isso é óbvio, aquele que vai fazer a doação da herança. Tem que existir um testador. Segundo, tem que haver um herdeiro. Tem que haver herdeiros. Terceiro, tem que haver também herança. Se você tiver só dívida, meu filho, não adianta não. Então tem que ter herança, viu? Dívida é o que a gente mais tem, mas tem aqueles que têm herança. Quarto, tem que haver morte do testador. Então, 4 elementos fundamentais para haver um testamento. Primeiro, tem que ter um testador. Segundo, tem que ter herdeiros. Terceiro, tem que ter herança. E por fim, tem que acontecer a morte de quem está fazendo a doação. Portanto, a pergunta permanece e se amplia um pouco mais: o que é Novo Testamento? Uma vez que já sabemos o que é testamento, uma vez que já sabemos que é necessário ter um testador, herdeiro, herança e a morte do testador, a pergunta agora se amplia e pergunta o seguinte: o que é Novo Testamento? Para a gente entender Velho Testamento, precisamos entender o que é Novo Testamento. Mas antes, primeiro, naquelas 4 regrinhas básicas. Primeiro, houve um testador? Existiu um doador? Sim, Hebreus 9,15 diz assim: quanto mais o sangue de quem?
Quem é o testador? Jesus Cristo. Ele é o doador. Então, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, Ele é o testador, o doador. Vamos lá, tem mais. E por isso é mediador do Novo Testamento. Isso está em Hebreus 9. Então, Jesus é o mediador, Ele é o testador, Ele é o doador. Então, nós temos o testador. Segundo, a herança. E qual é a herança? Está aqui, ó. Herança eterna. Então, houve testador, Jesus é o testador. Existe herança? Existe a herança. Em Hebreus 9 diz: recebam a promessa da herança eterna. Existiu ou existe o herdeiro? Sim, em Hebreus 9 ainda diz assim: e por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte, os chamados, os eleitos. Quem são os chamados? Quem são os eleitos? Nós, eu, você, todos nós somos os eleitos, todos nós somos os chamados. Ok? Então nós somos os herdeiros. Jesus é o testador, é o doador, nós somos os herdeiros. E quarto, por fim, houve a morte. Quanto mais o sangue de Cristo se ofereceu a si mesmo, se ofereceu, e depois diz: por isso é mediador do Novo Testamento, para que, intervindo a morte. Intervindo a morte, portanto, houve a morte do testador? Houve ou não houve? Houve. Então esse testamento tem valor? Sim, ele tem valor. Em nossos dias, para a gente entender melhor, em nossos dias a confirmação da morte de um testamenteiro é um documento que nós fazemos lá no cartório. É assim que funciona em nossa cultura. Mas nos tempos bíblicos, olha o que Paulo vai dizer sobre a confirmação desse testamento. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam ou se confirmam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Portanto, a morte e derramamento de sangue é o que confirma, é o que purifica segundo a lei. Em nossos dias a gente dá significado ou propósito e confirmação de um testamento através de um documento que é feito em cartório. Mas Paulo, retratando a ideia de purificação, de confirmação segundo a lei, deve ser com sangue. Portanto, agora a gente tem base para entender o que é de fato o Novo Testamento. O que é de fato o Novo Testamento? Lucas capítulo 22, verso 20. A resposta está aqui. Lucas capítulo 22. Versículo 20. Lucas capítulo 22, versículo 20. O texto diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Alguém tem uma versão diferente que usa a palavra testamento? Você tem? Leia bem alto para nós então, por favor. Ótimo, é esta versão aqui a dela, ó. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o quê? No meu? A pergunta que faço agora é a seguinte:
Quando Jesus disse essa frase, o que ele levantou nas suas mãos, ou em suas mãos? Foi um conjunto de livros? O que ele levantou em suas mãos? Ele levantou um cálice. O que tinha neste cálice? O suco de uva. Esse suco de uva representava o quê? O seu sangue. Portanto, o que Jesus levanta em suas mãos? Um conjunto de livros? Ou um cálice com o suco representando o seu sangue? Então, o que ele chama de Novo Testamento? O que é que ele está chamando de Novo Testamento? O seu sangue que foi derramado na cruz. Portanto, o que é Novo Testamento? O que é Novo Testamento? É um conjunto de livros? Não. O Novo Testamento foi baseado no seu sangue. Ele levantou o cálice e disse: este cálice ou este sangue é o Novo Testamento que derramo por vós, que faço por vós. Então o Novo Testamento não tem nada a ver com livros, mas com o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Isto é que é o Novo Testamento. Entenderam até aqui? Está claro? Novamente, houve um testador? Houve. Houve o herdeiro? Sim, Jesus é o testador, nós somos os herdeiros. Houve a herança? Sim, a vida eterna. Houve a morte do testador? Houve. Então esse testamento teve valor. E o que é o Novo Testamento? O sangue de Jesus é que é o Novo Testamento. Novamente, para quem não pegou, Jesus não levantou um conjunto de livros, ele levantou o seu sangue e disse: este sangue é o Novo Testamento que faço por vós. Está claro? Ótimo. Fatos importantes, para considerar. Primeiro, naqueles dias, esses livros que nós chamamos de Novo Testamento ainda não existiam. Então está equivocado esse pensamento de que Novo Testamento se refere aos livros em si. Porque os livros do Novo, que nós chamamos de Novo Testamento, não existiam. Segundo, no ano 200, Tertuliano reuniu esses livros da Bíblia do Novo Testamento e colocou eles num único feixe, e ele, Tertuliano, é quem deu o nome a esses livros de Novo Testamento. Foi um homem, foi um ser humano quem reuniu e deu esse nome de Novo Testamento, mas o nome desses livros não é Novo Testamento. Terceiro, na metade do terceiro século, estes escritos foram unidos aos demais livros da Bíblia que nós chamamos de Antigo Testamento. Quarto, passaram a chamar os demais livros de Velho Testamento apenas por analogia. Tipo, se esses aqui que vieram depois de Cristo são chamados por Tertuliano de Novo Testamento, então os outros que vêm antes de Cristo vamos chamar de quê? Velho Testamento. Quinto, a Bíblia tem outro nome, que nós vamos ver depois, daqui a pouco. Qual é o nome da Bíblia? Bom, uma vez que nós já sabemos o que é Novo Testamento, a pergunta que surge agora é: o que é Velho Testamento? Que Paulo vai dizer que foi abolido, e eu concordo, foi de fato abolido. O que é Velho Testamento? Alguém gostaria de se arriscar antecipadamente? Olha, ficou mais fácil agora, né? O que é Velho Testamento? Olha o que encontramos no livro de Hebreus capítulo 9. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. O primeiro testamento, ou a primeira aliança, não foi consagrada também sem o sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo, tomou o quê? O sangue dos bezerros e também dos bodes, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado, ou o sangue da aliança. Então o que é Velho Testamento?
traduzindo de maneira simples, o sangue dos animais que eram sacrificados no santuário, no templo, ou fora dele, né? em outras circunstâncias, nas tendas, nos altares. Então o que é Velho Testamento? É um conjunto de livros? Não, mas o sangue de animais que antes de Cristo eram sacrificados. Olha esse outro texto de Êxodo capítulo 24. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade os espargiu sobre o altar. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança, ou testamento, que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Está claro até aqui? Vocês concordam comigo então que o Velho Testamento foi abolido? Concordam? Quem concorda, levanta a mão. Olha quanta gente se converteu, olha. Quem não concorda, levanta a mão. Bom, significa que todos entenderam então. O que é Novo Testamento, igreja? O sangue de Jesus. O que é Velho Testamento? Sangue de animais, de cordeiro, etc. Ok? Quando começou isso? Observe, isso aqui é só um adendo para a gente entender que a lei não foi abolida. Olha só, conforme Gálatas capítulo 3, Deus já confirmara a Abraão 430 anos antes do Sinai. Ou seja, a aliança, esse testamento, a aliança foi feita, ou o testamento foi feito 430 anos antes da lei ser dada no Sinai, quando não havia sequer a escrita, e nem livros que hoje chamamos de Velho Testamento. O texto de Gálatas diz assim: e digo isto, uma aliança ou testamento já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois dessa aliança, desse testamento, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. O que Paulo está dizendo é que a aliança ou esse testamento já existia 4 séculos antes da lei ser dada no Sinai. Então não tem nada a ver com lei, com os mandamentos ou com o sábado. Quando se fala em Velho Testamento que foi abolido, de fato foi, mas não tem nada a ver com os 10 mandamentos, mas com o sangue de animais que ficou extinto, ficou para o passado, porque Jesus foi o cumprimento de tudo aquilo. O sangue de Cristo cumpriu o propósito do sangue dos animais, de maneira sublime, obviamente. Veja, por exemplo, os 2 testamentos paralelamente. Observe, os 2 testamentos paralelamente. Velho Testamento, em Hebreus capítulo 9, Moisés tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Agora veja, do Novo Testamento, semelhantemente tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, Velho Testamento, tomou o sangue de bezerros e dos bodes, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós, e foi o cálice que Jesus levantou. De maneira clara, aqui, até para criança entender. O que é Velho Testamento? Olha aqui. Agora até para criança entender. O que é Velho Testamento? Isso. E o que é Novo Testamento? Sangue de Jesus. Está claro agora? Ótimo. Sabendo agora, amigos, o que foi abolido, que foi o sangue de animais, o sacrifício de cordeiros, os rituais do santuário, a lei cerimonial, que é chamada de Antigo Testamento ou de Antiga Aliança, resta-nos agora saber o que não foi abolido. E o que é que não foi abolido? A Bíblia, a Escritura vai dizer para nós. Mateus capítulo 5, verso 17: não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Então Jesus disse: não pensem, não imaginem, não suponham que eu vim para anular, revogar a lei ou os profetas.
Jesus disse que não veio para anular, para revogar. Ele disse: eu vim para dar cumprimento, eu vim para torná-la com efeito. Bom, o que não foi abolido? Mateus 22 diz assim: destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amar ao próximo e amar a Deus é uma síntese da lei como um todo. Ou seja, a lei toda é a lei do amor. É a lei do amor. E esse resumo não foi novidade. Moisés já havia feito esse resumo tanto lá em Levítico quanto em Deuteronômio. Você vai encontrar essa síntese, esse resumo da lei. Então Jesus estava apenas parafraseando Moisés. O que não foi abolido? Lucas 16, verso 17: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. E mais, por que então chamamos esses livros de Velho e Novo Testamento? Por que motivo chamamos esses conjuntos de livros de Velho e Novo Testamento? Para não dizerem que isso é coisa de adventista, na pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer está escrito o seguinte: Antigo Testamento, conjunto dos livros bíblicos anteriores aos evangelhos. Tertuliano e Orígenes, no 2º século, deram esse título, baseado em 2 Coríntios 3,14, ao primeiro e maior das 2 divisões da Bíblia. É a antiga aliança ou pacto entre Deus e os homens, antes da vinda de Cristo. Então, a enciclopédia bíblica diz que foi Orígenes e Tertuliano quem deram esse nome nesses conjuntos de livros, baseado em 2 Coríntios capítulo 3, verso 14. Qual é o verdadeiro nome da Bíblia então, já que o nome verdadeiro não é Velho e nem Novo Testamento? Em Marcos 12, verso 24, diz que errais por não conhecerem as Escrituras. Qual é o nome? Escrituras. João 5,39, examinai as Escrituras. Ou vocês têm examinado a Escritura? João 5,39. Toda a Escritura é divinamente inspirada, toda Escritura, 2 Timóteo 3, verso 16, João 10, verso 35, e a Escritura não pode ser anulada. Então, como é que os discípulos e o próprio Jesus têm chamado a Bíblia? De Escritura. Você não vai ver nem Paulo, nem Pedro, nem nenhum outro discípulo, nem mesmo Jesus chamando a Escritura ou os livros de Antigo ou Novo Testamento, porque Novo Testamento é o sangue de Cristo, Antigo Testamento era o sangue dos animais. Algumas observações importantes. Primeiro, Paulo disse que o Velho Testamento foi abolido e não as Escrituras. Segundo, o mesmo Paulo que disse que o Velho Testamento foi abolido também disse em Atos 24: assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito na onde? Na lei e nos profetas. Então Paulo acreditava em tudo que estava escrito, tanto na lei quanto nos profetas. Evidências bíblicas, para a gente poder finalizar, de que Deus não muda. Primeiro, em Eclesiastes capítulo 3, eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar, e isso faz Deus para que haja temor diante dele. Em Malaquias 3, verso 6 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Em Tiago 1, verso 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Em Salmo 89, não violarei a minha aliança, não mudarei o que saiu dos meus lábios. E Números 23, Deus não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Dando, portanto, respaldo para acreditar, para entender
que a lei de Deus, os 10 mandamentos, nunca foram alterados, nunca foram mudados, nunca foram cancelados, como alguns pretendem dizer que foram. Porque Velho Testamento não é livro e nem é mandamento. O Velho Testamento, as leis cerimoniais, o cerimonialismo, melhor dizendo, o cerimonialismo e o sacrifício de animais. Observações finais. Se Deus disse que a sua palavra é eterna, você pode confiar? Podemos confiar? Em Isaías 40, verso 8, diz o que mesmo? Seca-se a erva, murcha, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. E onde está esse texto? No Novo ou no Antigo? Conforme no ditado popular, né? Não tem problema nenhum a gente chamar Novo Testamento os livros e Velho Testamento os livros antigos. Mas é importante compreender o verdadeiro significado, tá bem? Então não precisa criar nenhuma celeuma em cima disso. Ok? A gente pode continuar chamando sim os livros de Novo e de Antigo Testamento, porém com essa clara compreensão do significado exato de Novo e Velho Testamento. Então Isaías 40, verso 8, diz que a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Isso ao mesmo tempo é uma afirmativa do presente, mas também do futuro. Se está dizendo que permanece eternamente, significa que esses livros jamais seriam alterados, cancelados. É uma profecia ao mesmo tempo que é uma afirmação para o presente do profeta, é também uma profecia para o futuro, de que a palavra de Deus permaneceria para sempre, jamais seria alterada, jamais seria cancelada. Se Deus disse que a sua lei permanece para sempre, podemos confiar? É o que diz o livro de Salmos 111, verso 7 e verso 8, que diz, que afirma que os mandamentos de Deus foram fundados para sempre, estabelecidos para sempre. Se Deus disse que o sábado é um sinal para sempre, você pode confiar? Sim, é o que diz Êxodo 31, verso 15. Deus também afirmou que não devemos acrescentar ou tirar algo. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, e nem mesmo diminuireis. Tudo o que eu vos ordeno observareis, e nada lhes acrescentarás, e nem diminuirás. Ainda em Eclesiastes, eu sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar, e nada se lhe deve tirar. E para finalizar, Paulo escreveu: e eu, irmãos, apliquei estas coisas para que em nós, os discípulos, aprendais a não ir além do que está escrito. E não ir além do que está escrito, conforme Paulo apresentou aqui, significa buscar as respostas na própria Bíblia. Buscar as respostas na própria Bíblia. Permitir que ela, de maneira contextual, dê as respostas para nós. A Escritura precisa, só um adendo, só um parêntese, todavia a Escritura precisa ser lida, precisa ser interpretada, mas seguindo critérios de interpretação exegética coerente. E eu encerro perguntando, amigos, irmãos, o que foi abolido? Foram os mandamentos de Deus? O que é que foi abolido então? O sangue dos animais, que representava o sangue de Cristo antes da sua vinda. E os profetas vão chamar isso de Velho Testamento, porque tem a ver com a antiga aliança. Por isso que Jesus no Novo Testamento vai dizer, vai levantar um cálice com o seu sangue para dizer: este é o cálice do Novo Testamento que faço com vós. Portanto, está aí um assunto que precisa ser plenamente compreendido, tá bem? Reforçado, salientado, para que ninguém seja enganado ou persuadido a acreditar naquilo que a Escritura, que a Bíblia não ensina. A lei de Deus é eterna. Mas eu finalizo dizendo o seguinte,
que a lei de Deus, os seus mandamentos precisam ser uma realidade em nossa vida. A nossa moral, os nossos pensamentos, a nossa conduta, os nossos propósitos, projetos de vida precisam ser filtrados pela vontade de Deus, pela lei de Deus. Que Deus te abençoe.